Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Como o nosso canal é novo, ainda tem poucos inscritos, então peço que você se inscreva e, se possível, dê um like, divulgue esse vídeo para outras pessoas. Nós vamos continuar fazendo outros vídeos, estudando sempre a lição da Escola Bíblica Dominical e também outros assuntos da Palavra de Deus, tá certo? Conto com vocês. Bem, passemos a estudar agora a lição número 4, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Essas coisas vamos tratar daqui a pouco no comentário da lição. A leitura bíblica em classe se acha na Epístola em Estudo, que é a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos do 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Na introdução, nós temos aqui o apóstolo Paulo iniciando com uma longa sentença que se divide em algumas partes, né? Nós temos ação de graça, nós temos oração intercessora e nós temos a confissão de louvor e exaltação. É interessante nós notarmos que nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Esse assunto nós já estudamos em lições anteriores, né? Devemos buscar a iluminação do Espírito Santo, porque somente com a iluminação do Espírito Santo nós podemos compreender os mistérios de Deus revelados por meio de sua palavra, né? E compreender principalmente a dimensão da nossa chamada e herança divina. Muita gente não tem noção da dimensão dessa chamada que você teve, de nosso Deus e dessa herança que nós tivemos, que nós temos da parte de Deus. Temos que entender a grandeza do poder de Deus em nossas vidas. Como ponto central, nós vemos que a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. A partir do momento que você foi vocacionado por Deus, não esqueça que a herança dessas preciosas riquezas espirituais são conferidas a você. Passemos agora ao primeiro ponto, né, da nossa lição, primeiro tópico, que fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nós vemos nesse primeiro tópico que o apóstolo Paulo ensina aos salvos que eles precisam entender, que precisam ser iluminados para receber a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, tem muitos que estão na igreja, que fazem parte até do corpo de Cristo, mas ainda não sabem, né? Não reconhecem essas riquezas de glória que nos foram dadas por herança. Então é muito importante que nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo para compreender essa herança dada por Deus. No primeiro ponto do primeiro tópico, nós temos a ação de graças e intercessão. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo se alegrando em dar graças a Deus pela vida dos seus eleitos, né? Ele está escrevendo à igreja
de Éfeso, então está se reportando a eles, mas de uma forma geral ele agradece a Deus pela vida dos eleitos e também por todas as bênçãos espirituais recebidas, né? Vamos até aqui relacionar algumas: a eleição, que nós já estudamos, a predestinação segundo o verdadeiro sentido bíblico, a filiação por meio da adoção, que nós também já estudamos, e o dom do Espírito Santo, que é concedido apenas àqueles que recebem a Cristo. Ele intercede para que seja concedido a seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. É que às vezes nós lemos a palavra, mas não temos a sabedoria ou a revelação suficiente para entender o que realmente ela está dizendo. Por isso que o apóstolo Paulo pede a Deus que conceda aos leitores o espírito de sabedoria e revelação. Ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, né? Então, ao mesmo tempo, ele estava preocupado, porque o Evangelho é maravilhoso, mas as pessoas têm dificuldade de receber essa glória se não forem ensinados por Deus, não é isso? Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Tópico 2. A esperança da salvação. Então a gente vê o apóstolo Paulo se dirigindo a Deus e intercedendo para que o Espírito Santo ilumine os crentes, para que eles saibam qual seja a esperança da sua vocação. Não há nada pior do que o camarada estar dentro da igreja há tanto tempo e não saber de fato qual é a esperança da sua vocação. Por isso que o apóstolo Paulo pede tanto a Deus por isso, né? Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. A vocação não traz apenas trabalho para ser feito, mas traz também privilégios, né? Nós podemos dizer que tal esperança se divide em pelo menos 3 aspectos. Vamos lá. O primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo. Então veja que a iniciativa foi da parte de Deus. Não foi à toa que Jesus Cristo disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Então Deus nos escolheu primeiro. A chamada abrange também serviço e santificação no presente, certo? Isso é, a gente precisa se achar irrepreensível, viver em comunhão, andar de modo digno. Mas não para por aí, porque nós temos também a questão da participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus, olha só, face a face. Hoje nós não podemos ver a Deus, mas a nossa esperança é de conhecê-lo face a face. Bom, o terceiro ponto nos fala sobre as riquezas da glória da sua herança. Continuando na oração do apóstolo Paulo, ele pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Talvez você se ache uma pessoa humilde, uma pessoa economicamente frágil, né? Mas temos que entender que somos herdeiros de riquezas da glória. Essas riquezas não são de fato materiais, mas vão muito mais além. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza, né, refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Então observe que nós temos herança e temos riqueza. As riquezas se referem a essas bênçãos. Quais bênçãos? O perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. A ansiedade humana faz com que ele queira bênçãos agora, mas a nossa verdadeira bênção, a nossa verdadeira esperança não está no presente. Embora Deus também se comprometa em nos dar um certo conforto nesta vida, né? Mesmo às vezes passando por certas dificuldades, faz parte da vida, mas a grande esperança do crente é no porvir, não é agora, é no futuro, né? Já falamos de ver a Deus face a face, é uma da nossa esperança. Vermos a Cristo, adorarmos também, né? Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. É outro assunto maravilhoso, escatológico, né? A questão das bodas do Cordeiro, mas é a nossa esperança. Os salvos tomarão posse da herança preparada, sabe desde quando? Desde a fundação do mundo. E como síntese do tópico primeiro, nós temos os santos devem louvar a Deus. Tem motivo para isso, né? O que? Eleição, a iluminação,
para podermos conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Bom, passemos agora ao segundo tópico, né? A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Todo mundo sabe que Deus tem poder, mas muita gente não sabe que o poder divino é algo imensurável. Nada pode detê-lo. Não é à toa que ele diz, operando eu, quem impedirá? Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera. Sabe em favor de quem? Em favor dos crentes, daqueles que creem, em Jesus. No primeiro ponto, nós temos a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo Paulo se preocupa muito em fazer os seus leitores entenderem como é o poder de Deus, né? É sobreexcelente grandeza do poder de Deus. É disso que ele está falando. Veja que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalon, né? Que na forma adjetiva significa extraordinário, e já tem outra expressão também, que significa grandeza, que é megetos, né? O objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Então, realmente, o poder de Deus é algo que está além do nosso entendimento. E muitos dos leitores de Paulo não estavam entendendo a questão de até onde vai o poder de Deus. Talvez até um pouco limitando o poder de Deus. Coisa que muita gente faz hoje, né? Ainda temos outro termo, né, que é traduzido também, que é o termo dinamis. Traduzido por poder. Indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Na verdade, é da palavra dinamis que vem a dinamite. A gente sabe o poder que a dinamite tem, né? Claro que, palidamente comparando, porque o poder de Deus está muito além disso. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Nós damos graças a Deus justamente por termos sido alcançados por esse poder. Somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. No tópico 2, nós temos a força do poder divino. Na sentença segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. O primeiro é a palavra operação, né, que na tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Agora passemos para a segunda expressão, que é força, que vem do termo kratos, traz a ideia de intensidade. E tem outra expressão também que é ichos, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente, é inseparável da sua natureza divina, né? Existe com ele de forma inseparável e operando sempre a favor daqueles que creem. E para aprofundar essa impressionante descrição, vamos dar 3 exemplos, os exemplos que o apóstolo Paulo dá, né? Justamente a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Daqui a pouco a gente comenta sobre esses exemplos aqui, tá? Em síntese do tópico 2, nós temos o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Pronto, agora vamos estudar os 3 exemplos que citei agora há pouco no tópico 3, né? Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nós vamos ver 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Veja só, disponível também aos crentes. Claro que nós não temos o controle desse poder, mas Jesus disse que se nós tivéssemos fé, se nós crescêssemos nele, nós faríamos não somente as obras que ele faz, mas inclusive obras maiores do que as que ele fez. É claro que para chegar nesse estágio, precisamos andar muito, né? Precisamos nos aplicar muito na oração, buscando a palavra de Deus, enfim. Bom, passemos ao primeiro ponto, né? O primeiro exemplo, Cristo como as primícias dos que dormem. Vamos falar da ressurreição de Cristo, né? Observe que Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo no momento em que ele foi ressuscitado dos mortos.
O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Então, Deus quem o ressuscitou, certo? Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo se tornou as primícias dos que dormem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo é o primeiro de todos que foram ressuscitados. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque com certeza alguns ficam se questionando. Ah, mas Lázaro foi ressuscitado, né? O filho da viúva de Naim foi ressuscitado e outros personagens lá no Velho Testamento também foram ressuscitados. Não é dessa ressurreição que estamos falando. Essa ressurreição foi apenas uma operação do poder de Deus, um milagre da parte de Deus, para essas pessoas retornarem à vida, mas essas pessoas voltaram a morrer, né? Foi apenas uma intervenção divina, um milagre feito da parte de Deus, mas não é a ressurreição definitiva. Estamos falando aqui da ressurreição definitiva. Cristo é a primícia dos que dormem, é o primeiro a ressuscitar entre os que dormem, né, entre os mortos, mas aqui estamos falando da ressurreição definitiva, ou seja, ressuscitar para não mais morrer. Há quem cite também a questão daqueles que ressuscitaram no momento em que Cristo estava sendo crucificado e os sepulcros se abriram, mas se nós lermos o texto direitinho, nós vamos ver que os sepulcros sim se abriram no momento em que Cristo estava lá na cruz do Calvário. Mas se você ler com atenção o versículo seguinte, vamos ver que eles só ressuscitaram quando Cristo também ressuscitou, porque eles ressuscitaram com Cristo. Então Cristo, de fato, foi o primeiro e com ele ressuscitaram aqueles santos que são mencionados no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. E um detalhe importante, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também seremos ressuscitados, né? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo também está disponível para salvar os salvos, né? Para ressuscitar os salvos. E nós ainda acreditamos numa transformação no momento do arrebatamento da igreja. Os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo. Não só aquele período de 1000 anos, que nós sabemos que tem um milênio, mas também por toda a eternidade, porque esta é a promessa que nós encontramos na palavra de Deus. Tópico 2, Cristo é levado à direita de Deus. Esse é o segundo exemplo que nós falamos agora há pouco, né? Então Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus, né? Então Cristo está à direita do Pai, mostrando assim que ele também tem todo o poder, porque todo o poder lhe foi dado tanto no céu quanto na terra. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal, inclusive a morte, né? A morte não pôde deter o nosso Jesus. Então ele tem sim poder sobre todo o mal. Esse triunfo também está assegurado para nós, né? Está assegurado para os salvos. É só vocês conferirem as passagens bíblicas que aparecem aí anotadas. E endossa também a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Que privilégio, né? Que somente os crentes têm. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obra, sabe do quê? Do poder do Pai, que é o que estamos estudando desde o começo, né? Então, o poder do Pai é que proporcionou a ascensão de Cristo, bem como proporcionou também a sua ressurreição. Sua primeira ressurreição, é claro, depois a ascensão. Agora vamos ao último tópico, Cristo exaltado sobremaneira. Agora Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, todo poder, toda potestade, domínio e todo nome que se nomeia. Então, não existe nenhuma autoridade na terra que possa se comparar à de Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que todo joelho se dobrará diante de Cristo. E olha que estamos falando de autoridades nesse mundo físico, mas o poder de Cristo também está no mundo espiritual. Então não importa os anjos, né, ou mesmo os demônios, todos estão sujeitos a Cristo, ao poder de Cristo, porque foi Deus quem o exaltou acima de todo o principado, de todo o poder, toda a potestade e todo o domínio. Isso significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, seja do bem, seja do mal, de todo o título que se possa conferir.
tanto nessa era ou mesmo no futuro, ou, já falei, nesse mundo físico, nesse mundo material, no mundo espiritual. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, porque Deus fez Cristo cabeça da igreja. Olha que privilégio que nós temos, né? Esse é o primeiro benefício. Nossa cabeça é Cristo. E o segundo é que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Olha que privilégio nós temos de sermos aqui nessa terra a expressão plena, não só porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas porque, conforme estudamos também na lição anterior, nós recuperamos essa identidade, né? Nós recuperamos essa semelhança de Cristo, então nós nos tornamos a expressão plena realmente de Cristo. Isso também significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Está escrito na palavra de Deus que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O maior poder que existe no mundo, seja no mundo físico ou no mundo material, em que se referindo à oposição da igreja, é o poder do inferno. É o maior que existe, mas mesmo o inferno não tem poder sobre a igreja, segundo a palavra de Deus, né? Essa é a promessa que o Senhor nos fez. Aí voltamos a dizer que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós seremos ressuscitados. E como síntese do terceiro tópico, nós temos que tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível para os crentes. E de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Isso está disponível para você. Então é motivo sim de você glorificar o nome de Jesus. E para concluirmos, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao Eterno Pai. E aí, você tem mantido adoração contínua a Deus? Ou só procura Deus nos momentos que lhe interessam, né? Essa atitude deve ser seguida por todos os salvos. Nós devemos manter adoração contínua a Deus. Se estamos vivendo um bom momento, adoramos a Deus. Se o momento é difícil, ele faz parte da vida, adoramos a Deus. Não podemos mudar nunca a nossa atitude. Adoramos em qualquer que seja a circunstância. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! E assim nós chegamos à conclusão de mais uma lição, pedindo que Deus continue te abençoando.